Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Juventude Tem Concerto, um concerto feito especialmente para você que é jovem, que é criança, e para você que não é tão jovem, não é criança, mas também que gosta de saber das peculiaridades da música de concerto. Esse é um concerto informal, um concerto onde a gente apresenta as obras, os instrumentos, a orquestra, de maneira lúdica, de maneira em que a gente possa aí colaborar com o conhecimento da música de concerto, da música que a gente faz aqui, a música que uma orquestra faz. Né? Então é um prazer muito grande. Esse projeto já existe desde 1995, há muitos anos já, um projeto vencedor, um projeto que tem trazido informação a milhares de jovens, a milhares de pessoas, inclusive alguns que frequentavam o Juventude Tem Concerto como quando criança, hoje são músicos profissionais, se apaixonaram pela música e se tornaram músicos profissionais, quiseram escolher a música como objetivo de vida. Né? Inclusive aqui na nossa própria orquestra a gente tem músico que frequentava o Juventude Tem Concerto e que hoje está tocando aqui com a gente. Bom, hoje nós preparamos um programa muito especial também, como sempre, todos os programas são especiais, porque eles são feitos com muito carinho, pensando na informação, pensando no entretenimento e, sobretudo, pensando na arte como transformadora, a arte que possa, enfim, suscitar em você uma reflexão ou um sentimento, algo que possa transformar o seu dia. Esse é o objetivo da música, esse é o objetivo da arte que nós fazemos. Hoje nós vamos apresentar dois concertos escritos para dois instrumentos solistas da família das madeiras. O primeiro concerto, então, que nós vamos apresentar é o concerto para oboé de Alessandro Marcello. Alessandro Marcello foi um compositor que viveu em Veneza no século XVIII e, entre outras habilidades que ele tinha, ele também era músico, né? E ele escreveu esse concerto belíssimo, talvez seja o concerto mais famoso que existe para o oboé. O oboé, na época, ele não tinha tantos recursos como tem hoje. Hoje vocês vão observar que o oboé tem bastante chaves, né? Na época ele não tinha tantas chaves, ele tinha ali uma ou duas chaves, então era bastante difícil de tocar. Bom, é difícil até hoje, né? E é um instrumento que exige bastante do seu executante, exige bastante aí daquele que estuda, né? Como eu disse, é um instrumento de palheta dupla, dá para você entender. A palheta simples é uma palheta que tem uma lâmina só, né, de madeira, né, ou de cana, como eles gostam de chamar, né? E a palheta dupla justamente tem duas lâminas, né? Para você saber como é a palheta dupla, é simples. Pega um papelzinho de bala, fecha, claro, depois que você comeu a bala, você fecha esse papelzinho, sabe, e assopra no meio, vai sair aquele sonzinho ardidinho, é aquele som, por exemplo, que é produzido na palheta dupla. Só que quando essa palheta é introduzida no corpo do instrumento, aí produz um som maravilhoso, é um som que tem aí o oboé, que tem o fagote, que tem o corno inglês, né? E é diferente, por exemplo, da palheta simples da clarineta, né? Que é um instrumento também maravilhoso, mas enfim, o oboé é um instrumento bastante peculiar. Às vezes a gente encontra ele lá na Índia, aquele instrumento que aqueles indianos tocam para encantar serpentes, por exemplo, né? É um tipo de oboé também. E esse compositor veneziano, Alessandro Marcello, né, que viveu lá na Itália no século XVIII, ele escreveu esse concerto chamado Concerto em Ré menor para oboé. E o irmão dele fez uma versão Concerto em Dó menor para oboé, que é o mesmíssimo concerto. A única diferença é a tonalidade, né? Alguns diziam que o irmão copiou do outro e que o Benedetto Marcello, que é o autor original, mas que o Alessandro, que é o autor original, ficava esse caso de família aí da época aí do século XVIII, mas enfim, há hoje um consenso de que o original é realmente do Alessandro Marcello. O concerto tem 3 movimentos, um movimento rápido, um movimento lento e outro movimento rápido. O primeiro movimento, ele começa com uma introdução em uníssono das cordas. O que é uníssono? Todos os instrumentos tocam as mesmas notas. Isso é o que nós chamamos de uníssono. E mais ou menos ali na mesma altura, guardadas as devidas
os devidos timbres de cada instrumento, né? Soa de um jeito no violino, soa de um jeito na viola, soa de outro jeito no violoncelo e contrabaixo, mas é uma introdução em uníssono. Após essa introdução em uníssono, nós temos aí o aparecimento do oboé, que vem, toca algumas notinhas ali, depois a orquestra novamente cita aquela mesma música que citou no início. Então vamos conferir o primeiro movimento do concerto para oboé de Alessandro Marcello. O que é um concerto? Um concerto é uma forma musical onde se coloca um instrumento em diálogo com a orquestra. Pode ser mais de um instrumento, às vezes nós temos 2, 3, 4 instrumentos que fazem diálogo com a orquestra. A orquestra nós chamamos de ripieno e o instrumento solista ou instrumentos solistas nós chamamos de concertino. Então você vai perceber que tem momento que o oboé toca sozinho, tem momento que ele toca junto com a orquestra, né? Mas é sempre um instrumento em destaque. Agora, falando sobre o segundo movimento, que é esse, cujo exemplo a nossa solista vai dar para vocês agora, a Josiane, também falando um pouquinho da trajetória dela e da perspectiva que ela tem com relação a esse concerto,
É um segundo movimento com uma melodia belíssima, uma melodia que ela resistiu aí mais de 300 anos com uma das mais belas melodias já escritas. Ela é realmente muito bonita, muito profunda, né? É uma melodia que nos toca realmente. Meu nome é Josiane Cicolani, eu sou oboísta da Orquestra de Ribeirão Preto. Comecei a estudar música com 9 anos de idade, flauta doce. Aí depois comecei a aprender clarinete e saxofone. Eu tocava na banda de Santa Rosa de Viterbo e depois me desenvolvi, fui estudar e trabalhei lá por 18 anos. Comecei a tocar oboé, porque tinha alguns instrumentos lá, uns oboés que estavam parados e eu comecei a estudar para poder dar aula. Eu estudava em Campinas, na Unicamp, saxofone e comecei a fazer simultâneo o oboé. Mas aí chegou um ponto que eu tive que optar, né, pelo oboé, porque é um instrumento bem exigente, e aí eu migrei definitivo pro oboé. Bom, é o concerto em Ré menor para oboé e cordas, de Alessandro Marcello. É uma peça do período barroco e uma das características bem marcantes dele é o segundo movimento, que é bastante famoso, que foi esse trechinho que eu toquei. Esse movimento começa com algumas notinhas ali nos segundos violinos, depois entram os primeiros violinos, depois entram as violas, os cellos e os contrabaixos, formando aí uma harmonia, quase que preparando aí, criando o clima, né, para que emerja deste mar de notas, emerja aí o oboé. Aí o oboé entra triunfante com uma melodia doce, triste, mas muito profunda. Vamos conferir.
Vamos ouvir agora então o terceiro movimento. O terceiro movimento de um concerto barroco geralmente é uma dança, né? E é isso que o oboé vai introduzir. Esse movimento de dança no terceiro movimento, que é acompanhado apenas pelas violas, e diferente do primeiro movimento, onde a orquestra propõe a música ao oboé, agora no terceiro movimento é o contrário. O oboé é quem propõe a música à orquestra. Então ela vai iniciar tocando algumas notas aí dessa dança e a orquestra vai respondê-la. E vai ficar nesse jogo de pergunta e resposta, né? Em alguns momentos eles vão estar juntos, em alguns momentos vão estar separados, né? É um movimento um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, mas bastante bonito. Então vamos ouvir o terceiro movimento do Concerto para Oboé de Alessandro Marcello com a Josiane Cicolani como solista. Outro instrumento muito famoso aí da família das madeiras é a flauta. A flauta que é usada tanto na música erudita quanto na música popular, né? Quem nunca ouviu um chorinho com a flauta? Quem nunca ouviu um samba com a flauta, né? Nós temos aí, se a gente lembrar do Altamiro Carrilho, um dos grandes flautistas brasileiros, né? Me lembro uma vez que ele tocando o concerto de Mozart, a cadência, ao invés de ser aquela cadência clássica do concerto, ele tocou um chorinho, né? Isso me chamou muita atenção, porque ele fez essa brincadeira com a música do Mozart e a música brasileira. Enfim, a flauta ela tem essa personalidade, né? É um instrumento muito versátil, né? E por que ela é da família das madeiras, já que ela é feita de metal? Muito bem, na época que esse concerto que nós vamos apresentar foi escrito, que foi século XVIII, a flauta era feita de madeira, isso, exatamente, essa flauta transversal era feita de madeira e a exemplo dos outros instrumentos de sopro, como o oboé, o fagote, ela tinha uma ou duas chaves só, então era bastante difícil de tocar flauta naquela época, né? Então, é importante dizer que nessa época do barroco, muitos instrumentos ganharam notoriedade como solistas, né? Foi o caso do oboé, o caso da flauta,
o caso da trompa, o caso do trompete, né? O grande instrumento reinante sempre foi o órgão, né? E os instrumentos do teclado, clavicórdio, cravo, espineta, né? Mas essencialmente o cravo era o instrumento solista, né? Mas nessa época os compositores se dedicaram também a escrever solos, né? E concertos para esses instrumentos, né? Então aqui hoje nós estamos dando exemplo do oboé e também da flauta. Pois bem, vamos falar do concerto para flauta de Johann Joachim Quantz. O concerto trata-se do concerto em sol maior do Joachim Quantz, Johann Joachim Quantz, que foi um importante flautista do século XVIII, de origem alemã, e ele escreveu aproximadamente 300 concertos para flauta, mas muitos se perderam, né, ao longo da história, e umas 250 obras de música de câmara também. Esse concerto que eu vou tocar é o mais famoso de todos, em sol maior é o mais famoso, é o mais tocado. E Quantz foi um compositor, foi um flautista, foi um professor, e tem uma história, um capítulo interessante da história da música, onde ele trabalhava, ele servia ao rei Frederico II, o rei da poderosa Prússia do século XVIII. E então ele era o professor do rei. Então ele tinha que ensinar o rei a tocar nas apresentações também, mas ficar ali e acima de tudo ele era um conselheiro. A importância do Quantz para a história da música, ele deixou um legado. Ele escreveu um tratado importante de 1752 sobre música histórica, sobre como tocar flauta, como interpretar flauta, como ornamentar flauta e por aí vai. Deixou um legado para a flauta, também de repertório, e também ele começou a ser uma pessoa que, muito curioso, construía flauta, reformava a flauta, porque ele tinha que fazer todo esse trabalho para o rei, mas ele tinha um super salário também. Então o rei valorizava ele ficou trabalhando com o rei até os seus últimos dias. Nós vamos poder conferir agora o primeiro movimento, então, com o Sérgio Serri, flautista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, tocando o concerto para flauta em sol maior de Quantz.
Bom, a minha trajetória, eu tenho que voltar lá para minha cidade, que é Rio Claro. Comecei a aprender música por incentivo da minha mãe, que é professora de piano. E com 8 para 9 anos de idade, eu entrei para aprender flauta doce. Estudei flauta doce até os 15 anos e depois, posteriormente, eu passei para a flauta transversal com o mesmo professor de Rio Claro, que é o Bruno Braunger. Depois disso, eu fui estudar sempre estudei música, mas eu fiz um curso de biologia, sou formado em biologia, e a música sempre tomando maior volume na minha vida, eu acabei concluindo o curso de biologia e fui fazer graduação em música na Unicamp. Aí eu já estava mais em contato com o mundo profissional, e aí não parei mais de seguir esses caminhos da vida profissional. Morei 7 anos em Campinas, depois eu vim para Ribeirão Preto em 2001, quando abri um concurso aqui. Então agora em setembro, agora vai completar 20 anos que eu estou em Ribeirão Preto. A estrutura do concerto é a típica do período barroco. Um movimento rápido, um lento e um rápido. Agora nós vamos para o segundo movimento, que é lento. A introdução é feita pelos violinos, com acompanhamento do restante da orquestra, até que a flauta também surge após o final da exposição completa da frase musical. A frase musical ela tem um começo, meio e fim. E vocês vão entender que essa melodia começa e acaba e finalmente a flauta ela surge no meio disso. Nós vamos ter momentos de diálogo, nós vamos ter momentos onde a flauta vai parar e a orquestra volta a tocar sozinho, né? Nós vamos ter um momento em que a orquestra vai usar um recurso que nós chamamos de pizzicato. Pizzicato quer dizer beliscar. É um momento que os músicos eles deixam de tocar com arco e ficam beliscando as notas, beliscando as cordas do instrumento. E nesse momento, então, fica um clima bastante etéreo, bastante sutil, e aí a flauta também vai emergir de uma maneira belíssima e dialogar um pouco com os violinos. É um dos movimentos mais belos que existe de concertos escritos para esse instrumento. Então vamos conferir o segundo movimento do concerto de Quantz.
esse terceiro movimento dá vontade de sair dançando. Ele é rápido, ele é enérgico, né? Ele exige aí bastante da orquestra, bastante do solista, né? E num dos ensaios eu até brinquei, explicando lá para os músicos qual seria o estilo, qual seria o caráter, até comecei a dançar lá também. Não sou muito bom de dança, mas eu acho que eles conseguiram captar e vocês vão poder conferir aí esse resultado dessa nossa brincadeira no terceiro movimento do Quantes, desse concerto para flauta, que é magistralmente tocado pelo Sérgio, é praticamente um concerto virtuosístico, exige aí bastante do flautista, e vocês vão perceber o quanto o Sérgio é um virtuoso da flauta. Então, terceiro movimento do concerto de Quantes. A série Juventude Tem Concerto é uma realização do Teatro Pedro II e da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto.
Como eu disse a vocês, é um concerto onde nós podemos bater papo, podemos conversar, podemos, de maneira lúdica, explorar e explicar os instrumentos e a música e os compositores, né? Infelizmente, por causa da pandemia, vocês não podem estar no teatro, né, para acompanhar o concerto da orquestra, mas é muito bom que através da tecnologia a gente possa entrar aí na sua casa, no seu escritório, enfim, no campo, onde você estiver, através da TV, através do tablet, através do celular, você pode aí assistir o nosso concerto. É muito bom estar com vocês, é muito bom poder estar aqui, fazer a coisa que a gente mais gosta, que é fazer música, fazer arte. E a arte que vai levar para você aí conhecimento, vai levar para você entretenimento e, enfim, convidá-lo também à reflexão, já que a música ela atravessa a história, ela é consequência da história e às vezes ela também provoca a história. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo carinho. A gente se vê no próximo Juventude Tem Concerto. Até lá!